episódio de hoje do PodPet, nós falaremos sobre cistite idiopática felina, a CIF, também conhecida como Síndrome de Pandora, que é uma doença sem causa específica e que acomete o trato urinário dos gatos. Essa é uma doença responsável por causar uma inflamação na bexiga ou na uretra dos gatos, levando a uma obstrução total ou parcial dessa uretra. Ela é considerada uma doença de causa multifatorial, ou seja, são um conjunto de fatores naquele ambiente em que aquele animal vive que pode levar o animal a desenvolver a CIF. Ela pode ocorrer pelo estresse ambiental ou fisiológico em alguns felinos. Então, é aquele gatinho que qualquer coisa que saia da rotina habitual dele pode levar a um quadro de estresse. Os gatos, por serem animais de hábitos noturnos, eles dormem mais durante o dia e à noite eles querem brincar ou caçar, como faziam em sua vida selvagem. Porém, como normalmente seus tutores estão dormindo durante a noite e às vezes ficam a maior parte do dia fora de casa, a interação tutor-gato acaba não ocorrendo de maneira satisfatória. Com isso, esse animal não brinca ou faz exercícios, fazendo com que ele fique a maior parte do tempo entediado, sem fazer nada ou distrair-se de alguma forma. Isso acaba levando esses gatos ao sedentarismo e à obesidade, e esse é um dos maiores fatores predisponentes para que o animal desenvolva a CIF. Normalmente, os gatos mais acometidos são aqueles com idade entre 2 e 6 anos de idade. Gatos que têm pouco hábito de ingestão de água ou que geralmente só comem ração seca e não têm o hábito de comer sachê. Na sua vida livre, os gatos normalmente tinham como hábito a caça e era através dela que eles obtinham sua maior parcela de água. Por isso, o alimento úmido diário é muito importante na vida dos felinos. Outro ponto importante que devemos levar em consideração para que os gatos venham desenvolver a CIF são aqueles gatos que vivem em casa com somente uma caixa de areia, ou caixa de areia muito suja, ou que vivem em conjunto com outros gatos, e que precisam dividir uma única caixa com outros animais daquele ambiente. Porque geralmente pode existir uma disputa de território por esse sanitário. Ou porque às vezes o local onde essa caixa de areia fica situada dentro da casa possui muitos barulhos, ruídos, movimentação de outros gatos, cães ou pessoas que atrapalham o gato no momento de fazer suas necessidades. Então esse gato ele pode começar a reter mais urina do que o normal. Esse mesmo problema pode ocorrer em relação às vasilhas de água ou de alimento que ficam em locais que tenham muito ruído ou muito barulho. Pois alguns gatos eles acreditam que podem ser predados ou abatidos por outros animais no momento que estão fazendo suas necessidades ou se alimentando, pois é um momento em que eles ficam mais expostos, favorecendo que sejam então caçados por um predador maior, como ocorria na vida livre. Então o animal ele deixa de se alimentar, deixa de ingerir água, não vai mais na caixa de areia e começa a reter a urina. Então todos esses fatores de estresse podem levar a uma inflamação dessa bexiga ou a uretra desse gato. Um outro fator muito importante e que precisa ser levado em consideração são as mudanças repentinas, como mudança de alimento, mudanças de ambiente, vasilhas de água, vasilhas de comida, mudança da caixa de areia ou do substrato dessa caixa de areia, mudanças de móveis dentro de casa, obras dentro de casa, ou até mesmo se mudar de casa. Chegada de novos membros ou até uma visita rápida podem ser considerados mudanças importantes para o felino. Muitos tutores acreditam que quando um animal apresenta um distúrbio comportamental, que ele vai se tornar mais agressivo, estressado ou ansioso, ou ficar miando o tempo todo. Mas isso não é uma verdade, pois existem muitos felinos com distúrbio de comportamento que não vão apresentar nenhum desses sinais, e a única mudança significativa vai ser que esse animal vai deixar de urinar, ir à caixa de areia. E esse único comportamento pode fazer com que a gente acredite que esse gato está apenas obstruído e que ele não possui nenhum distúrbio comportamental. Então é muito importante observar se existiu alguma mudança que pode ter levado esse gato a obstruir ou não. Pois a CIF é uma síndrome que pode acometer tanto os gatos machos quanto as gatas fêmeas. E como desconfiar que o gato está com cistite idiopática felina? Esse animal ele pode começar a diminuir a ingesta de água e ingestão de alimento por conta da dor e do desconforto, podendo então entrar em um quadro de emagrecimento. Além disso, é muito comum ver os gatos com cistite idiopática felina ir com frequência à caixa de areia, mas urinar em pouca quantidade.
Além disso, alguns gatos podem urinar fora da caixa de areia ou em locais inadequados. O animal ele pode apresentar dor ou desconforto ao urinar e pode ou não ter presença de sangue na urina. Um outro sinal clínico que é importante de se observar é no momento que o animal vai até a caixa de areia, pois ele costuma, no momento de urinar, fazer uma posição não habitual, ficando com o dorso mais arqueado, as patas posteriores não tão flexionadas, cabeça mais flexionada para baixo e podendo vocalizar ao urinar. Além disso, o animal pode apresentar uma lambedura excessiva da área genital, que pode levar a lesões dessa região. Ele ainda pode apresentar vômito, dor abdominal, mudanças de humor e redução de interação com o tutor. E como eu posso ajudar o meu gato para que ele não desenvolva ou diminua as crises de SIF? Além do tratamento medicamentoso, é muito importante o tratamento de modificação multimodal do ambiente. E é esse o principal ponto do tratamento da SIF, porque não adianta só eu colocar um arranhador ou uma bolinha naquele ambiente e o meu gato não brincar e o meu gato não interagir, pois é preciso mudar todo o ambiente de maneira multifatorial para aquele felino. No enriquecimento ambiental, são realizadas técnicas dentro do ambiente onde esse animal vive para torná-lo mais atrativo, desafiador, divertido para aquele gato, fazendo com que os animais que convivam ali, naquele local, tenham os seus instintos estimulados, como se vivessem livres na natureza, além de se divertirem e ainda gastar energia. Esse tratamento multimodal consiste em 5 pilares que são muito importantes, como oferecer um local seguro para esse paciente, fontes variadas e separadas, então não pode ter apenas uma fonte, é preciso ter diversas fontes espalhadas pela casa, para não criar uma disputa quando convivem mais animais no mesmo ambiente. Além disso, é importante também ter diversas caixas de areia e, além disso, locais para dormir, brincar. É necessário dar a oportunidade desse animal caçar dentro de casa, pois os gatos eles têm esse hábito de caça. Então, é muito importante criar um ambiente que estimule esse hábito no animal. Criar uma interação social entre o tutor e o gato é muito importante, pois os gatos eles costumam ter o seu próprio momento, em que desejam ficar mais afastados. Então, é importante o tutor saber respeitar esse espaço. Porém, vão ter momentos que esse animal vai pedir atenção e uma interação social. Então, é preciso respeitar os momentos do felino. Além disso, oferecer um ambiente que favoreça o senso olfativo do gato. Ou seja, deixar ele entrar nos cômodos, cheirar as camas, os sofás, poltronas da casa, entrar no guarda-roupa, para que ele deixe o seu cheiro e estabeleça um ambiente olfativo para ele se sentir seguro quando estiver ali. Então, o enriquecimento ambiental ele consiste em um espaço físico, locais com oferta de alimento e água potável à disposição do gato, quantidade adequada de sanitários para eliminação discreta, sistema social e um sistema comportamental. No espaço físico ofertado para o animal, devem haver principalmente brinquedos individuais, possibilidade de rodízio entre esses brinquedos, uma rota de fuga nesses locais, principalmente quando existe mais de um gato no mesmo ambiente, dando a oportunidade de troca olfativa entre os gatos. É preciso ter uma quantidade de arranhadores ideais, porque às vezes podemos ter muitos gatos no mesmo ambiente. Um único arranhador com apenas uma entrada e uma saída para esse arranhador. Se nesse ambiente existir um gato que seja mais territorialista que o outro, pode fazer com que esse animal menos territorialista sofra bullying. E para esse paciente que sofre bullying, a chance de desenvolver SIF é muito grande por conta do estresse e pela disputa de um arranhador com outro gato. Então, o ideal é que eu tenha múltiplas entradas e saídas dos arranhadores, nichos ou prateleiras dos playgrounds. Atualmente, o enriquecimento ambiental vem crescendo muito nos lares onde possuem felinos, pois já existem empresas especializadas em fazer prateleiras na parede, espaço no teto para esses gatos com entradas e saídas, fazerem móveis já pré-moldados para cada tipo de ambiente, atendendo à necessidade de cada gato. Então, o gato ele precisa ter esse gasto calórico, ter um gasto energético, ter uma atividade durante o dia e a noite. Além disso, existem prateleiras e redinhas que podemos colocar nas janelas teladas, por exemplo,
por onde o gato ele pode observar o dia, ver o que está passando lá fora, ver um pássaro voando, ver uma movimentação do dia a dia, para que não fique tão entediado. Para quem não pode investir tão alto em playgrounds pré-moldados, podem ser feitos de forma mais barata, como por exemplo caixas de papelão vazia. Todo gato ama caixa de papelão, então podem ser colocadas diversas caixas de papelão dentro de casa, com entradas e saídas dessa caixa, para que o gato brinque e interaja. O sistema nutricional dentro do enriquecimento ambiental é muito importante, pois é preciso oferecer mais que alimentação seca para esse gato. É importante na rotina desse animal acrescentar sachês ou pastinhas por conta do aporte úmido maior que esse alimento pode trazer para o animal e ajuda a ele a ingerir mais água durante o dia. O aumento da quantidade de água adequada e a troca de alimentos, se for necessário, é preciso ser feito de forma gradativa. Quanto ao sachê, deve ser sempre oferecido em potes separados da ração seca, ou seja, não devemos juntar os dois alimentos no mesmo pote. A não ser que esse animal já tenha o costume de comer ração misturada com sachê, é importante observar como que essa mudança de separar os potinhos vai interferir na rotina desse gato. Então, muitos gatos podem não aceitar isso como uma boa mudança, então é importante saber se adequar a cada animal. O local onde os potes com alimento e água desses animais devem ser colocados em locais tranquilos, e é importante evitar que esses animais comam todos juntos no mesmo ambiente, ou que tenha apenas um único pote para todos os gatos da casa. É importante respeitar a questão de ter um pote para cada gato, respeitando assim a quantidade de alimento preconizada para cada animal. Além disso, existem gatos que são mais territorialistas e podem deixar os seus odores nos comedouros e bebedouros. Se naquele ambiente existir um gato assim, os outros animais da casa podem não querer ir até essas vasilhas, por medo de sofrerem bullying ou de apanhar, e isso piora o estresse dentro do ambiente e levam às brigas entre os gatos daquele local. Essas vasilhas de água e de comida devem ser rasas e com a boca larga, para evitar que causem desconforto no momento de se alimentar ou ingerir água, pois os gatos têm a região do bigode muito sensível e isso pode ser um fator de estresse para aquele gato. Pode-se ainda criar um sistema de caça para esses gatos que gostam de brincar de caçar, aonde podemos colocar tubo de PVC, ratinhos ou brinquedos de caça. Ou ainda pode-se usar brinquedos interativos, daqueles que a gente põe um grão de ração ou de petisco e no momento que o animal gira de um lado para o outro ou joga de um lado para o outro, esses grãozinhos vão se soltando e o animal pode consumir. É importante, nesses animais que gostam de brincadeira de caça, sempre fazer o reforço positivo ao final da brincadeira, com sachê ou petisco, para não criar uma frustração naquele animal e gerar um fator de estresse, pois alguns animais que gostam de brincar de caçar, eles podem se sentir frustrados por terem abatido uma presa, mas não terem consumido ela. Outro fator importante que precisamos entender dentro do sistema nutricional e respeitar é a forma como esse gato gosta de ingerir água. Então, existem gatos que gostam mais de ingestão de água em movimentação, mimetizando um lago ou um rio de água corrente. Porém, vão existir outros gatos que nem sempre vão se sentir atraídos por esse tipo de movimento, preferindo uma água mais parada, pois existem gatos que se sentem incomodados com o barulho da água. É importante entender o perfil desse gato, como ele se comporta em relação às fontes e a vasilhas de água parada. Além disso, é importante que nessa casa em que o gato viva, ele tenha acesso a diversas vasilhas de água espalhadas por diversos ambientes da casa e diversas fontes, dependendo do gosto do gato, pois alguns felinos eles podem se sentir melhor bebendo água em determinado local da casa ou não. Em ambientes com muitos gatos, pode haver rivalidade por parte dos gatos mais territorialistas. Então, se nessa casa existe apenas um pote de água ou fonte e existe um animal que é mais territorialista que o outro, esse animal que é menos territorialista pode sofrer bullying e deixar de ingerir água em um determinado local da casa por medo ou por se sentir acuado de ser atacado no momento que está bebendo água. Então, se existe apenas um local para ingestão de água, as chances desse animal ter uma cistite é muito grande, pois ele não vai estar ingerindo a quantidade de água que ele precisa.
O recomendado, então, é espalhar diversos potes ou fontes de água pela casa para dar a oportunidade desse gato beber água aonde ele se sinta mais confortável, sem medo e estresse. Outro fator importante dentro do enriquecimento ambiental é o sistema de eliminação discretas, que também influencia muito no comportamento dos gatos. As vasilhas sanitárias, o ideal é que seja uma vasilha por gato mais uma. Ou seja, se eu tenho um gato, o ideal é que eu tenha no mínimo 2 vasilhas. Se eu tiver 2 gatos, eu terei no mínimo 3 vasilhas, e assim sucessivamente. O local onde essas vasilhas devem ficar influencia muito, pois normalmente as caixas sanitárias tendem a ficar todas juntas em um mesmo local no ambiente da casa. Mas o ideal é que existam mais de um local com vasilhas sanitárias espalhadas, principalmente em casas onde existe mais de um gato, para evitar casos de briga ou rivalidade entre eles, fazendo então com que algum gato deixe de usar o sanitário, sempre dando prioridade para locais silenciosos e escondidos, aonde o gato se sinta mais confortável em realizar suas necessidades. O tipo de caixa vai depender de cada gato. Tem gatos que preferem uma caixa aberta, tem gatos que preferem caixa fechada. Isso depende muito da dinâmica do animal. Mas o ideal é que o tamanho dessa caixa seja proporcional ao tamanho do gato. Ou seja, o gato deve conseguir dar uma volta e meia dentro da caixa sanitária. O uso do substrato vai ser sempre no formato em que esse gato goste. Pode ser areia, pode ser sílica, gel ou outros tipos. Pois alguns gatos eles podem gostar mais de um substrato do que de outro. E se ele não gosta de um determinado substrato, isso pode influenciar diretamente ele ir ou não na caixa de areia, fazendo com que ele retenha mais urina. Então, a escolha do substrato é uma questão que deve ser determinada pelo gato. Outro fator importante com relação às caixas sanitárias dos gatos é que elas precisam ser frequentemente limpas. Então, o mínimo preconizado são 2 limpezas diárias, pois os gatos são muito limpos e as caixas de areia sujas fazem com que o gato retenha mais urina e fezes, e isso tudo leva a um fator de estresse nesse animal. No enriquecimento ambiental, o sistema social é muito importante para os gatos. Diferente dos cães, eles gostam de interagir no momento deles e não no momento que o tutor deseja. Então, criar um hábito ou uma rotina voltada para dar atenção exclusiva para esse gato diariamente, no momento em que ele desejar, é necessário. No momento em que o tutor se senta no sofá ou na cama ou em algum local que esse gato se sinta confortável para procurar esse dono e pedir atenção, é muito importante que o tutor faça isso de maneira amistosa e dê essa atenção exclusiva para esse animal, no momento em que ele deseja, pois isso muda todo o aspecto social e troca com esse felino naquele ambiente, fazendo com que ele se sinta mais confortável. E por último, dentro do enriquecimento ambiental, o sistema comportamental, que está ligado aos estímulos que esse gato recebe. Então, criar um ambiente desde cedo que favoreça o desenvolvimento olfativo e cognitivo desse animal é muito importante. Então, para fornecer um sistema assim, podemos usar comedouros interativos, onde o animal leva um pouco mais de tempo para se alimentar, pois ele precisa pensar como fará para liberar aquele alimento, além de aumentar o esforço físico para obter o alimento, como se estivesse em vida livre. Isso ainda proporciona uma diversão para o gato. O uso de varinhas de pesca para gatos com hábito de caça também é importante, pois estimula naquele animal o espírito de caçar, como se ele estivesse em vida livre, ou seja, criando um ambiente provocativo, mas que o gato esteja bem sensibilizado com aquele momento. Por isso, é importante, após as brincadeiras que estimulem a caça, fazer um reforço positivo, com um sachê ou um petisco, para que não cause uma frustração naquele animal. Outra forma é criar obstáculos dentro de casa com playgrounds, onde o gato pode interagir. Se possível, criar locais com redes ou prateleiras no alto, onde o gato possa observar a movimentação que ocorre fora da casa, através da janela, aonde ele vai ver a movimentação de pessoas, outros animais, receber estímulos e barulhos diferentes, criando para ele um ambiente provocativo, quando ele estiver sozinho em casa, sem alguém para estimular ele ao gasto de energia ou à parte cognitiva. Além disso, é importante fazer a instalação de arranhadores de sisal fixos e que não sejam moles ou fiquem se movimentando.
Como os gatos têm o hábito de arranhar, ter um local próprio para esse desgaste das unhas é importante para eles, pois quando eles não têm esse local, eles acabam arranhando sofás ou os móveis da casa. Então, estimular o gato a arranhar o local correto é muito importante. Esse estímulo pode ser feito através de feromônios dos felinos, que liberam odores e trazem conforto para os gatos. E assim, o gato entende que aquele local é o local ideal para ele fazer o desgaste das suas unhas, assim quando desejar. Dentro do enriquecimento ambiental, ainda é importante evitar a superpopulação dos animais, pois muitos gatos em um mesmo local pode criar um ambiente de rivalidade entre esses gatos. Com isso, alguns animais mais territorialistas podem fazer bullying com outros gatos no mesmo ambiente. Quando houver muitos animais no mesmo ambiente, é muito importante fazer o uso de difusores de feromônio felino para ajudar nessa interação entre os gatos mais territorialistas e os menos territorialistas, e assim criar um ambiente mais neutro de socialização entre esses gatos. Esse feromônio ainda pode ser utilizado nos brinquedos, nas caminhas, a fim de trazer mais conforto e tranquilidade para aqueles animais que convivem ali e mostrando para eles que é seguro viver naquele local. É importante ainda, dentro desse manejo e enriquecimento ambiental, evitar mudanças de hábitos bruscas, como viagens, novos integrantes ou mudanças físicas. Mas se for necessário, é importante ainda, nesse ambiente aonde o gato vive, deixar sempre a caixa de transporte com uma toalha dentro, à vista desse gato, e estimular através de petiscos, sachês ou brincadeiras para o gato estar entrando dentro dessa caixa e tornando a caixa algo habitual do dia a dia dele. Isso facilita muito a vida do gato no momento dele ir ao médico veterinário ou precisar sair de casa, pois muitos gatos se estressam com o fato de serem colocados à força dentro da caixa de transporte. Além disso, é importante cobrir a caixa com uma toalha ou um lençol para diminuir os estímulos externos e evitar também balançar essa caixa quando for necessário transportar o gato. Todos esses cuidados são importantes, pois só esse fato de você retirar o gato do ambiente dele, seja para levar ao médico veterinário ou viajar, pode causar um grande estresse para esse animal e fazer com que ele desenvolva cistite idiopática felina. Então, na CIF, é importante entender que o principal objetivo é que é preciso controlar essa patologia. Não tem cura e é uma doença crônica. O gato que sofre com CIF, ele vai fazer cistite de repetição. Esse felino, ele é mais sensível e é preciso entender o que tem no ambiente em que ele vive que pode estar levando a ele desenvolver essa síndrome. Quando esse paciente apresenta fases agudas da doença, ele pode apresentar dor e é necessário entrar com fármacos para analgesia, antibióticos, ansiolíticos ou até mesmo antidepressivos, dependendo dos casos ou dos sinais clínicos que ele pode estar apresentando. O prognóstico desse paciente é favorável, mas além das medicações é preciso entender que esse ambiente em que o gato vive, ele precisa ser manejado para retirar o fator ou os fatores de estresse que têm levado esse animal a desenvolver a CIF. E deve ser feito o enriquecimento ambiental que favoreça um local favorável para esse gato viver, pois as modificações do ambiente multifatorial ela acaba diminuindo em 70 a 75% das recidivas dos sinais clínicos da CIF. Então, para se ter o sucesso no tratamento da CIF, é importante fazer um bom manejo ambiental, a colaboração e boa vontade do tutor. São pontos importantes no momento do tratamento desse paciente, para que ele possa ter uma vida longa e tranquila. Pois, como foi falado anteriormente, a gente não consegue a cura da CIF. O que vai se conseguir com esse manejo é um espaçamento entre essas crises de cistite. As informações passadas aqui não dispensam um atendimento clínico. Consulte sempre um médico veterinário de sua confiança e faça exames regularmente em seu gato.